emocionando. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Antes de começar, eu gostaria que a gente orasse para que Deus tirasse todo o nervosismo, porque como os irmãos conhecem, eu sou bem tímida, né? Então, é um pouco complicado. Mas que a gente venha orar para que Deus tire todo o nervosismo e que Deus fale com a igreja hoje, amém? É isso. Vamos orar. Senhor Deus, Amém. Podem se assentar. Amém. É isso. Antes de começar a palavra que eu preparei hoje mesmo, eu gostaria de compartilhar uma coisa que aconteceu na minha semana. Essa semana ela foi a semana de preparação, né, de estudo, de eu estar meditando na palavra que eu ia trazer, e eu estava tranquila, até chegar na terça-feira. Na terça-feira me bateu um baita desespero, e eu falei para minha mãe que eu não queria mais pregar, que isso era assustador e que eu não ia conseguir. É isso aí. Que eu não ia conseguir, e falei, mãe, arranja outra pessoa para pregar no meu lugar, que eu não vou mais. Ela, Deus usou bastante minha mãe, ela falou, me acalmou, usou as palavras certas, e cá estou eu. Mas na quarta-feira foi feriado, né, e na terça-feira eu fiquei totalmente desesperada, mas na quarta-feira foi feriado, e meu pai estava em casa, e ele ia pintar o carro, e o cheiro da tinta é muito forte. Como eu tenho problema de rinite, então me ataca a rinite e não dá certo. Aí a gente foi lá para a casa da minha avó materna, Joana, e no meio do caminho meu pai parou para comprar tinta. Aí estava lá eu e minha mãe esperando dentro do carro, e eu estava lá esperando. Aí quando eu olhei assim para o chão, no chão de trás do banco do motorista, tinha um papelzinho todo dobrado. Aí eu fiquei curiosa para saber o que era. Aí eu fiquei tentando ler, mas não dava para entender, porque estava dobrado. Aí eu peguei, aí quando eu abri, estava escrito assim, que a única coisa impossível é aquilo que a gente não tenta. Aí eu falei, tá bom, Deus, entendi, vou ter que ir. E é isso, tô aqui. E é isso, eu tô nervosa, mas Deus é comigo. E amém. Então, como a irmã Beth leu, lá em Hebreus 11:1, diz que, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Então, o que é fé? Fé é você ter certeza de algo. Fé é você crer que vai acontecer no natural aquilo que já aconteceu no sobrenatural de Deus. A fé ela não é esperança, porque a esperança é você estar diante de uma situação e você saber que algo pode ou não acontecer, e você espera que aquilo aconteça. Na fé não, a fé é a certeza de que aquilo vai acontecer. Você pode não ver o amanhã, mas você tem certeza de que aquilo vai acontecer, que Deus vai cumprir a promessa que Ele fez na sua vida e que aquilo vai acontecer. E alguns meses atrás, eu meditando nisso, eu fui dormir, fechei os meus olhinhos, me cobri, já estava prontinha para dormir. Mas como eu tenho uma cabeça muito pensante, eu fiquei pensando mesmo dormindo. E aí veio na minha cabeça 3 situações da Bíblia e exemplos de fé, assim, digamos, que é o de Davi, o de Daniel e o dos discípulos na tempestade. Quem quiser acompanhar, está lá em 1 Samuel 17, o de Davi, mas eu não vou ler, vou explicar nas minhas palavras. Jessé, ele tinha 8 filhos, e o mais novo era Davi. Davi, ele era pastor de ovelhas. E um dia, o povo filisteu, eles foram lá batalhar com o povo israelita. E aí eles se acamparam num determinado local e ficaram lá. E aí, os 3 irmãos mais velhos de Davi, eles foram para a frente da batalha. E aí, Davi ficou lá cuidando das ovelhas. E no meio desse povo filisteu, tinha um gigante chamado Golias. Ele tinha quase 3 metros de altura. E aí ele ficou afrontando o povo de Israel. Aí teve até uma hora que ele disse, lá no versículo de 1 Samuel 17, ele diz assim, vocês não têm ninguém para batalhar comigo? Por que vocês estão parados em posição de batalha? Traga alguém para guerrear comigo. Vamos fazer assim, se ele ganhar e me matar, nós seremos seus escravos. Se eu vencer e matar ele, todos vocês serão nossos escravos. E aí tá, aí Jessé falou, Golias ficou 40 dias afrontando o povo de Israel.
Aí tá. Aí um certo dia, Jessé disse assim para Davi: Davi, pega uma determinada quantidade de alimentos e leva lá para os seus irmãos e para os soldados que estão lá na frente da batalha. E aí Davi foi, deixou alguém cuidando das ovelhas, porque, como eu disse, ele era pastor de ovelhas, então ele deixou alguém cuidando das ovelhas e foi fazer o que seu pai tinha pedido. Aí, chegando lá, bem na hora que Davi chegou, o povo filisteu estava soltando um grito de guerra, né? E o gigante, que estava mais próximo do povo israelita, estava afrontando de novo o povo de Israel. Aí Davi ouviu aquilo e entregou os alimentos para os seus irmãos e para os soldados, e ele ouviu o povo falando da recompensa que o rei daria para quem matasse o gigante. Aí ele perguntou assim para o soldado: qual é a recompensa que vai ganhar quem matar esse gigante? Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar o povo do Deus vivo, para afrontar o exército de Deus? Aí o soldado respondeu que o rei daria uma grande recompensa para quem matasse, e daria sua filha em casamento. E aí os irmãos de Davi ouviram, e eles ficaram, digamos que com raiva, perguntando: você veio aqui só para curiar a batalha, né? Quem que está cuidando das suas ovelhas? Aí Davi falou assim: e eu não posso mais, o que eu fiz? Não posso nem perguntar mais? E aí Davi foi, perguntou a mesma coisa para outro soldado, e ele recebeu a mesma resposta. E aí o rei Saul, ele ficou sabendo do que Davi tinha dito e mandou chamar ele. Aí Davi foi lá para Saul, e Davi falou assim: rei, não precisa ficar com o coração angustiado, ninguém aqui precisa temer, porque eu vou lutar contra esse gigante. Aí o rei Saul falou assim: mas, rapaz, você é moço, você não tem condições de lutar contra esse gigante. Aí Davi falou assim para o rei: rei, eu sou pastor de ovelhas. E quando vai algum lobo ou urso e pega uma de minhas ovelhas, eu vou atrás dele e eu livro as minhas ovelhas. Liberto ela das garras do urso ou do leão. Se o leão ou o urso ele se volta contra mim e me ataca, eu vou, me lanço no pescoço dele e eu mato. E da mesma forma que eu fiz com o urso e com o leão e com o urso, eu vou fazer com esse gigante. Eu vou lutar contra ele. E da mesma forma que o Senhor, ele me livrou das garras do urso e do leão, o Senhor Deus vai me livrar da garra desse gigante. Amém. E Davi foi. Aí o Saul, ele, tá bom, né? Falou, tá bom. Percebo que você, né, não adianta falar nada. Aí Saul foi e equipou Davi com um capacete, com a armadura do próprio Saul. Aí Davi tentou andar, mas era muito pesado, ele não estava acostumado com aquilo. Então ele falou assim: Saul, não dá, muito pesado, não consigo andar. E tirou tudo aquilo. Aí ele pegou a sua vara, a sua funda, 5 pedrinhas do ribeiro e foi. E aí, chegando lá, o Golias, de quase 3 metros de altura, olhou assim para Davi, né, não passava de um moço bonito, né? Falou assim: e essa vara aí? Por acaso sou algum cachorro? E rogou maldições lá para cima de Davi, falando que ia dar o corpo de Davi para as aves e para os animais comerem. E aí, Davi respondeu essa afronta. Lá no versículo 45 de 1 Samuel 17 diz: e Davi respondeu: você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Jesus, Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas, que você desafiou. Hoje mesmo o Senhor Deus entregará você nas minhas mãos, e eu vencerei e cortarei a sua cabeça. E darei os corpos dos soldados filisteus para as aves e os animais comerem. Então o mundo inteiro saberá que há Deus em Israel. E todos aqui verão que ele não precisa de espadas ou de lanças para salvar o seu povo. Ele é vitorioso na batalha e entregará todos vocês nas minhas mãos. Então Davi foi, Golias ainda, né, foi mais para perto, Davi foi lá, pegou a sua funda e lançou. E a padrinha cravou bem no meio da testa de Golias. E Golias caiu. O gigante foi derrotado. Davi, ele confiou no Deus que ele servia. Ele sabia que ele iria enfrentar um gigante muito grande, mas ele sabia que o Deus que ele servia era muito maior e que nada impediria. Como a gente viu sábado de manhã, agindo Deus, quem impedirá? Então, não importava o tamanho do gigante para Davi, ele sabia que Deus de Israel estava com ele. O outro exemplo é o de Daniel, que está lá em Daniel 6. Então, agora a gente vai começar a entrar na história de Daniel. O rei Dário, que era o rei que governava na época de Daniel, ele quis dividir o país em 120 províncias.
E ele precisava de 120 homens para governarem as 120 províncias. Então, ele selecionou 120 homens e selecionou mais 3 homens para cuidar desses 120 homens que governavam as 120 províncias. E Daniel ele foi um desses escolhidos. E Daniel, ele logo se mostrou que era o melhor no que ele fazia. Ele se mostrou que ele fazia tudo muito bem, com excelência. E o rei viu e admirou isso em Daniel. E os inimigos de Daniel também viram isso. E eles falaram, preciso encontrar algum motivo para acusar ele. Preciso tirar essa pedra do meu sapato. Porque senão ele vai roubar o meu emprego. Porque ele é muito bom. E os inimigos de Daniel tentaram achar algum motivo para acusar Daniel. Mas eles não encontraram. Então eles pensaram assim, não vai dar, não vamos encontrar motivos nenhum para acusar Daniel, a não ser que a gente use a religião deles. Então os inimigos foram falar com o rei, rei, que o rei viva para sempre. Eles falaram assim, rei, nas minhas palavras, tá, irmãos? O que o senhor acha que durante 30 dias o povo, eles venham fazer pedidos somente ao Senhor? Então não vai poder fazer pedidos a nenhum outro Deus ou a qualquer outro homem, somente a ti. E o rei falou, interessante, e concordou. Aí ele fez lá, assinou o decreto de acordo com a lei dos medos e dos persas, que assim o decreto não poderia ser anulado. Então qualquer um que desobedecesse esse decreto seria lançado na cova dos leões. E aí assim que Daniel descobriu que o rei tinha assinado esse decreto, ele subiu para sua casa, lá no último andar, se ajoelhou em frente à janela que dava para Jerusalém, e o que ele fez? Ele orou a Deus. E aí os inimigos de Daniel viram isso e foram falar para o rei. Falaram, então, rei, lembra daquele decreto lá que o senhor assinou, que quem orasse a qualquer outro Deus, ou se fizesse um pedido a qualquer outro homem, seria lançado na cova dos leões? Ele falou, sim, de acordo com a lei dos medos e dos persas, essa lei não poderá ser anulada. Aí eles falaram assim, então, Daniel, lembra de Daniel? Ele não respeita o Senhor, não, porque ele acabou de orar lá para o Deus dele, e ele faz isso 3 vezes ao dia. Daniel, ele orava ao Senhor 3 vezes por dia. E aí o rei se entristeceu, porque ele gostava bastante de Daniel, e aí o rei tentou salvar Daniel até o pôr do sol, mas não teve jeito. Os inimigos de Daniel voltaram e falaram assim, rei, de acordo com a lei dos medos e dos persas, esse decreto não pode ser anulado. Então o rei falou, Aí mandou chamar Daniel e falou assim para Daniel, Daniel, eu espero que o Deus com que você serve com tanta dedicação te salve. E Daniel foi lançado na cova dos leões. E aí o rei, ele carimbou lá a cova, e todas as outras autoridades do reino também carimbaram, para que mesmo no caso de Daniel, que era um dos melhores ministros que o rei tinha, o decreto não fosse anulado. Aí o rei voltou para o palácio, muito triste, não comeu nada, porque ele gostava de Daniel. Ele gostava do trabalho dele, porque Daniel era muito bom. Aí Daniel foi jogado na cova dos leões, o rei voltou para o palácio. Aí Daniel passou-se uma noite, e de manhã cedinho o rei voltou lá para a cova dos leões, e falou assim, Daniel, o rei com que você serve com tanta dedicação conseguiu te salvar? E aí Daniel respondeu, no versículo 21, lá de Daniel 6, que o rei viva para sempre. Meu Deus mandou o seu anjo e este fechou a boca dos leões para que não me ferissem, pois Deus sabe que não fiz nada contra ele e também não cometi nenhum crime contra o Senhor. Então Daniel ele passou uma noite lá na cova dos leões e não sofreu nenhum arranhãozinho, porque Daniel confiou no Senhor. Ele tinha ali um relacionamento firme, ele tinha constância com Deus, ele orava ao Senhor 3 vezes ao dia. Então, Daniel, ele sabia o Deus que ele servia, ele confiava no Senhor e ele tinha fé. Amém? O outro exemplo é lá em Mateus, capítulo 8, para quem quiser acompanhar, que é quando Jesus ele acalma uma tempestade. Jesus ele entrou num barco e os seus discípulos foram com ele. E aí Jesus dormiu no barco. E aí no meio do caminho, houve uma tempestade. O vento ele era muito forte, o mar estava agitado, e os discípulos eles temeram, começaram a se desesperar e ficaram assim, meu Deus, nós vamos perecer. Senhor, acordaram Jesus, Senhor, salva-nos, nós vamos morrer. O Senhor não vê, olha a força do vento, o mar está agitado. E aí Jesus levantou e falou assim, por que vocês estão temendo? Por acaso vocês não têm fé?
E aí Jesus repreendeu o vento e o mar, e os discípulos, temendo, se maravilharam, dizendo: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? E esses são os 3 exemplos que eu trouxe hoje. E quais são as semelhanças dessas três situações? A primeira semelhança que a gente pode observar é que em ambos os 3, eles estavam passando por uma dificuldade, por um problema difícil. Davi, ele enfrentou um gigante, muito maior que ele. Daniel, ele foi jogado na cova de leões, vários leões, não eram só. E os discípulos, eles enfrentaram uma tempestade, cujo vento estava forte e o mar estava agitado. Outra semelhança era de que em ambas as 3 situações, Deus estava com eles. Deus estava com Davi, Deus estava com Daniel, e Jesus, ainda por cima, visível e apalpável, estava com os discípulos. E qual é a diferença dessas 3 situações? Davi, mesmo ele estando enfrentando um gigante, ele confiou no Senhor. Ele teve fé, ele sabia o Deus que ele servia. Daniel, ele também estava enfrentando uma situação difícil, ele foi jogado nas covas dos leões, mas mesmo assim ele permaneceu confiando no Senhor. A dificuldade que eles estavam passando não afetaram a fé e a confiança que eles tinham em Deus. Os discípulos, eles acompanhavam, eles viam os milagres que Jesus fazia, eles estavam ali vendo os milagres que Jesus operou, mas quando o vento bateu mais forte e a água ficou agitada, eles temeram, eles se desesperaram. E Jesus até falou para eles: por que vocês estão temendo? Por acaso vocês não têm fé? E muitas vezes na nossa vida a gente vai passar por situações difíceis. A gente vai enfrentar um gigante, a gente vai ser jogado na cova dos leões e a gente vai passar por uma tempestade. Mas Deus está conosco. Independente da situação, do problema, da força do vento, Deus está conosco. Ele nunca nos deixou. Tanto que ele diz que no mundo tereis aflições, como a irmã Beth falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Ele disse também para que nós sejamos fortes e corajosos, não temermos, nem desanimamos, como o irmão Lúcio pregou, não desanimem, porque eu sou o seu Deus e eu estou contigo. Não te deixarei, nem te abandonarei. Esse é o Deus que a gente serve. Ele está com a gente todos os momentos da nossa vida. Muitas vezes a gente passa por um problema ou uma situação difícil na nossa vida e a gente se pergunta: onde está Deus? Por que eu estou passando por isso? Eu oro ao Senhor, eu louvo ao Senhor, eu vou na sua igreja todo sábado, todo domingo. Por que eu estou passando por isso? Mas vejamos o exemplo de Daniel. Daniel não orava e servia a Deus. Daniel não orava 3 vezes ao dia ao Senhor e mesmo assim foi jogado na cova dos leões. Mas ele confiava no Senhor. Ele sabia que ele foi jogado na cova dos leões, mas permaneceu confiando no Senhor. E a gente deve confiar no Senhor, mesmo passando por um momento difícil. Lá em Mateus, capítulo 28, a parte B do versículo 20 diz: e lembrem-se disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então Deus está conosco nos momentos bons, Deus está conosco nas dificuldades, Deus nunca nos abandonou, Ele sempre esteve conosco. Às vezes nossos olhos estão tão fixados no problema que a gente não vê que Jesus está no barco com a gente, que Ele está bem do nosso lado. Então, não deixe que o medo, ele cegue os seus olhos e faça com que você perca o foco. Porque a gente não pode focar os nossos olhos no problema. A gente tem que focar os nossos olhos em Jesus. A gente não pode ter medo. A gente tem que ter fé. A gente não pode temer, a gente precisa confiar em Deus. Lembra o que Deus disse, o que Jesus disse para Jairo, quando ele foi curar a filha dele? Ele disse assim: não tenha medo, tenha fé. E ele disse para a mulher do fluxo de sangue: ora, moça, você foi sarada porque a sua fé te salvou. Você teve fé. Ela já estava há 12 anos tendo hemorragia, mas ela teve fé que Jesus ia curar ela. E ela foi curada, ela teve fé. Então, não deixe que a circunstância, o momento difícil que você está passando, façam com que a sua fé fique estremecida, fique abalada. Mesmo que você esteja, eu não sei o que você está passando, porque só você e Deus, mas tenha fé, que mesmo que você esteja passando por uma situação muito difícil, muito delicada, que o Senhor está contigo, que Deus está com você.
muitas vezes na nossa vida a gente vai passar por desertos. E muitas vezes vai ser na travessia do deserto em que vamos sair mais fortes. Agar estava no deserto, mas Jesus estava com ela no deserto. E ela saiu. Uma hora a gente vai sair do deserto. E mesmo no deserto, Deus está conosco. Então não temas, porque Deus é conosco. Então, não tenha medo, tenha fé. Então, eu não sei o que você espera de Deus. Às vezes você está pedindo algo para Deus há muito tempo e você está esperando. E tenha fé de que uma hora Deus vai realizar. Uma vez, há muitos anos atrás, eu era bem pequenininha, e eu acordei com infecção de urina num sábado, que a gente já estava toda arrumada, toda emperequetada para ir para a igreja. E aí fui no banheiro e estava com infecção de urina. Aí eu falei assim, mãe, estou com infecção de urina. Ela falou assim, filha, a gente já estamos todos arrumadinhos para ir para a igreja. Vamos fazer assim? A gente vai para a igreja. Se Deus não curar lá, a gente vai para o médico. Aí a gente foi para a igreja. Aí lá no meio do culto, eu falei, mãe, tá me dando vontade de ir no banheiro. E eu fiquei com medo, porque doía. Né? E eu era pequena, então estava morrendo de medo de sentir dor de novo. Aí eu falei assim, mãe, eu tô com vontade de ir no banheiro. Ela falou assim, vai, filha, ora a Deus, vai, faz lá. E aí eu fui, com muito medo, mas eu fui. E aí eu orei, eu falei assim, Senhor, não sei quantos anos eu tinha, mas eu era bem pequitica. A gente congregava lá no quarto centenário. Ela falou assim, Senhor, meu Deus, me desculpa, perdoa todos os meus pecados. Senhor, me cura, por favor. E aí eu fui e não tinha mais infecção de urina. Eu orei com fé e Deus diz que tudo quanto pedireis em oração, crendo recebereis. A minha cura foi imediata. Deus me curou ali no mesmo instante. Mas às vezes você vai orar por uma coisa que Deus não vai realizar no momento que você pediu. Às vezes a gente quer algo agora, para já, mas Deus, Ele sabe o momento certo de te entregar a cura, a vitória. Ele sabe o momento certo. Então, durante esse tempo que você espera, tenha fé de que Ele vai realizar. Tenha fé de que a porta de emprego vai se abrir, tenha fé de que seu filho vai voltar para a igreja, de que todos vocês, toda a sua família vai estar congregando aqui junto. Tenha fé. Como Deus disse para Jairo, não tenha medo, tenha fé e espere firme no Senhor. Confie de todo o seu coração. E eu ouvi uma frase muito legal essa semana, de que Deus dá as guerras mais difíceis para seus melhores soldados. Então, mesmo que você esteja enfrentando uma guerra, saiba que você é capaz, que Deus te capacita para você conseguir passar por isso. Deus vai te dar vitória. Amém? Deus, Ele é o mesmo Deus que livrou Daniel dos leões. Deus, Ele é o mesmo Deus que sustentou Davi. Ele é o mesmo Deus que curou a mulher do fluxo de sangue. Ele é o mesmo Deus que livrou o povo do Egito, que curou o leproso. Esse é o mesmo Deus que a gente serve hoje. Então, Ele é o mesmo Deus ontem e hoje. Então, que a gente venha ter fé e não ter medo. Amém? Acho que é isso. Obrigada.